Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal, a mais um momento de reflexão através da palavra que o Senhor me pediu para entregar para você. Hoje nós vamos ter um formato de vídeo um pouco diferente. Vocês estão acostumados aqui a me ver lendo uma passagem bíblica e depois a gente conversa um pouquinho através da minha visão de uma leiga sobre aquela determinada passagem bíblica. E o formato do vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre Deus, obviamente, porque é o intuito do canal. Todavia, nós não vamos falar de Deus através do Evangelho, através das passagens bíblicas. Hoje, nós vamos ter um formato de vídeo onde nós vamos entender um pouquinho como é ter a presença de Deus em nossa vida. Nós vamos ver e entender na prática como que uma pessoa que tem Deus em sua vida, ela se comporta diante das adversidades da vida. E aí, quando eu estava escrevendo o roteiro para o vídeo, eu comecei a me recordar do meu sobrinho, quando ele tinha 2 anos e hoje ele já tem 7 anos. Quando meu sobrinho ele tinha 2 anos, eu costumava dizer assim: Slavik, eu não quero que você cresça. Titia quer que você fique desse tamanho pro resto da sua vida. E aí ele foi crescendo ouvindo isso de mim. E aí, certa vez ele me perguntou, quando ele já tinha 7 anos: Titia, por que você não queria que eu crescesse? E eu fiquei muda, simplesmente porque eu não sabia o que responder diante dessa pergunta. E aí eu comecei a refletir sobre o real motivo de eu não querer que ele crescesse. E cheguei à conclusão que o real motivo era simplesmente egoísmo. Porque eu não queria que ele crescesse, porque eu tinha e tenho medo, né? Porque ele só tem 7 anos ainda, afinal vai crescer muito. Que essa relação que a gente tem entre tia e sobrinho, que é uma relação tão bonita, ela se perdesse. E aí o egoísmo entra quando nós queremos que as coisas aconteçam apenas do nosso jeito, sem nos preocuparmos com o outro e sem nos preocuparmos com a vontade de Deus. Nós somos egoístas quando nós queremos controlar tudo. E a verdade é que nós não temos poder para controlar tudo. Vai existir situações em nossas vidas que nós vamos precisar apenas esperar e confiar. Nós não podemos querer que o outro não cresça só para que nós nos beneficiemos. Nós não podemos querer impedir que uma pessoa viaje para conquistar os seus sonhos simplesmente porque nós queremos essa pessoa por perto. Nós devemos deixar Deus agir na nossa vida e na vida de outras pessoas, sem que essas pessoas se percam de nós, do nosso lado. E isso é possível. Isso acontece porque nós somos medrosos, nós sentimos medo. E quando nós sentimos medo, a nossa fé ela começa a diminuir. Porque onde existe fé, o medo ele não habita. Quando nós temos fé, o medo ele desaparece. Então, o medo ele faz com que nós nos sintamos frágeis. Ele faz com que nós comecemos a pensar coisas que não são verdadeiras. Então, hoje eu trouxe 3 dicas para que nós possamos tirar o medo das nossas vidas. A primeira dica é: ocupe a sua mente com pensamentos positivos. Normalmente, quando nós sentimos medo, a nossa mente está ocupada com pensamentos negativos. Então, se nós passamos a fazer coisas que são do nosso agrado, por exemplo, pintar, assistir uma série, assistir uma novela, nossa mente ela vai ficar ocupada e não vai ter espaço para que existam pensamentos negativos. Então, nós precisamos nos abster de coisas ruins.
de pensamentos que só nos vão levar a uma profunda tristeza, a um caminho que nós não queremos seguir. Então, devemos ocupar a nossa mente com coisas prazerosas, em descobrir novas habilidades, sei lá, faz um curso de pintura, um curso de design de sobrancelha, não sei. Ocupe sua mente com pensamentos positivos. A segunda dica é desabafe. A primeira pessoa que nós devemos desabafar sobre tudo na nossa vida deve ser Deus. Ele deve ser a primeira pessoa com quem nós devemos desabafar. Só que também é importante que nós tenhamos ao nosso lado pessoas que são capazes de nos ouvir e dar bons conselhos. Então, se nós tivermos uma boa amizade do nosso lado, e as amizades boas nós construímos ao longo do tempo, e Deus também, Ele manda pessoas boas nas nossas vidas para que nós possamos nos conhecer e ajudar uns aos outros. Nós também costumamos chamar os bons amigos de anjos. Então, se nós tivermos boas amizades, é sempre bom que a gente desabafe, conta o que está acontecendo. Porque nem sempre a gente olha a nossa vida com o mesmo olhar que outra pessoa olha. Às vezes a gente está de dentro, pode fazer um bicho de 7 cabeças em relação a determinada situação. E por diversas vezes também, nós conversando com outra pessoa, a outra pessoa vai dar o parecer dela. E quando eu digo que nós tenhamos amizades boas, realmente devem ser amizades boas, porque nós sabemos o quão difícil é encontrar pessoas que sejam capazes de nos aconselhar, né? Geralmente as pessoas, elas se usam das situações difíceis da nossa vida para nos destruir. Então, se nós tivermos pessoas boas, amizades boas, nós devemos desabafar. E por fim, nós devemos encontrar a raiz do problema e impedir que essa raiz cresça para que esse problema não se torne um problema gigantesco. Então, nós devemos olhar para dentro de nós, tá? E buscar onde foi que esse problema surgiu. O porquê que ele está se tornando tão grande. Por que isso está acontecendo comigo? Porque quando essa raiz ela já está enraizada e a gente começa a colocar adubo, colocar água, né? Então ela vai crescer. Então, se nós cortarmos o mal pela raiz, ele não vai crescer, não vai florescer. Então, nós devemos procurar onde realmente está o foco, né? Se a gente está focando apenas no problema e esquecendo de focar na solução, o que é que nós devemos fazer para arrancar o mal dessa raiz, que é o medo? O medo, ele faz com que nós façamos coisas que não queremos. A gente não age pela nossa própria razão, e sim pela emoção, aquilo que nós estamos sentindo no momento. Então, a palavra maior desse vídeo de hoje é que nós não devemos ser egoístas, nós não devemos deixar o medo habitar em nossos corações, devemos arrancá-lo pela raiz, tá bom? Então, espero que você tenha gostado muito do nosso vídeo de hoje. Tenham todos uma excelente semana, um excelente dia. Tchau e até o nosso próximo vídeo.